Olá pessoal, tudo bem? Vou então fazer esse vídeo para explicar para vocês qual é a atividade então a ser feita que vai corresponder à atividade avaliativa da semana que vem e também a atividade que fecha esse bimestre e passar orientações gerais, né, já preparando para as etapas seguintes, né, que inclui o próximo bimestre que começará a partir, né, de outubro. Pois bem, então nós já traçamos, né, um longo caminho para fazer o projeto. E agora estamos, então, na fase de escrever o projeto. E eu vou estar agora, então, compartilhando com vocês, né, na minha tela, né, o template geral e vou estar passando algumas informações, né, relativas, então, ao que deve ser feito, né, e qual é o endpoint, qual é a finalização, né, da atividade para a composição da nota do primeiro bimestre. Então, inicialmente, né, nós temos aqui o template, né, já deve ter sido preenchido por vocês, com o nome de vocês, né, também do orientador, e se houver o orientador também. Aquilo que eu comentei com vocês, que é o título, né, e também o resumo. A gente deixa por último, né, para fazer, né, realmente, né, o resumo do projeto como um todo, e para isso ele tem que estar pronto, né, da mesma forma a questão do título. E as palavras-chave, né, aquelas que realmente, né, no final representam, né, a proposta que está sendo feita de pesquisa. Então, né, comentei com vocês com relação à questão da justificativa, né, de quais são os elementos, né, que devem conter a justificativa. Então, né, aqui nós temos, né, todas as orientações e os grupos, né, alguns já começaram, outros ainda estão fazendo, mas é importante que se faça, né, dentro das orientações recomendadas. Depois disso, né, comentei com vocês que temos, né, várias etapas, né, que correspondem, né, assim, a fazer cópias, né, de atividades já feitas anteriormente. Então, o problema de pesquisa em forma de pergunta, né, de forma direta e sucinta, deve ser copiado e colado neste campo aqui correspondente, assim como as hipóteses, né, que deve ter no mínimo duas, né, e preferencialmente três, porque geralmente você ou está afirmando uma coisa, ou você está querendo que isso talvez supondo que não seja verdade, ou tenha, né, uma situação particular com alguns detalhes, que seria então, né, o talvez. Mas se tiver mais hipóteses também, não há problema com relação a isso. Daí então a questão do objetivo, né, aqui uma dica importante, fazer o copia e cola parte do objetivo, e esta seção aqui, né, vocês já podem, inclusive, né, retirá-la, né, não há necessidade de manter, né, o como fazer, porque aquilo a gente usa para pensar como será feito o método, então. Então, vocês já podem fazer o copia e cola dos objetivos, né, e, né, excluir aquelas demais partes e deixar somente a parte correspondente ao objetivo. Mas o como fazer e os instrumentos utilizados ainda serão utilizados, né, no desenvolvimento do projeto. Bom, feito isso, então, entra na parte da revisão da literatura. Revisão da literatura, né, tinha solicitado para que fosse feito, né, os subtítulos correspondentes às indicações, né, de elaboração e construção de um processo de revisão, no qual inclui, né, desde a questão do contexto macro até afunilando para o contexto final. Esse documento deve ter 2, 3 páginas no máximo, né, e aqui as orientações, né, um reforço das orientações, tá? Com relação, né, a como deve ser a composição. Lembrando que, né, nesta fase tem que ter sempre, né, as citações, né, conforme a ABNT nesse momento, porque os projetos, né, seguem sempre as normas da ABNT. Então, para cada parágrafo, no mínimo, autor, e que sejam autores diferentes, né? A gente não pode fazer uma revisão com o mesmo autor, porque senão fica caracterizado que é o trabalho daquela outra pessoa. Então, ficar atento, né, a estas situações e estas condições, né, colocar os subtítulos que realmente expressem a ideia dos parágrafos, né, dentro da recomendação que está aqui entre colchete. Então, para, né, a semana que vem, né, até domingo da semana que vem, então quinta-feira a gente vai ter aula novamente, vai ser no mesmo esquema de tira dúvidas, e no domingo, né, da semana que vem, que corresponde exatamente ao dia 3 opa, estou olhando errado aqui, desculpa, que corresponde, né, ao dia 3, né, de outubro, né, deverá ser entregue, então, a atividade com este capítulo todo completo, né?
Então, prazo de entrega e será corrigido nessa data, com lançamento de data no dia 4, né? A avaliação consistirá, então, também, né, nesta parte do projeto, né? Então, temos esta condição e esta situação, e depois a metodologia, né, que vocês já devem ter começado a fazer também, importante, né? Então, fazer a parte do alinhamento de estudo, que cada grupo fará o seu, e depois, né, a questão referente, né, às particularidades, né? Aqui tem um texto padrão referente às questões éticas, né? Do qual, então, né, deverá ser descrito. Por exemplo, aqui na parte que corresponde, né, à forma de coleta, tem que se buscar esta informação lá quando vocês fizerem o exercício de como vou alcançar os objetivos e que instrumentos eu vou usar, né? Porque tem que ter um casamento perfeito entre objetivos, né, e a metodologia, né? Da mesma forma, descrever a população, como a gente já fez no exercício anterior também, né? Então, basicamente, aí, né, completando, né, essas lacunas aqui e acrescentando, né, as informações que são necessárias. Qualquer dúvida, então, fico, né, à disposição de vocês, né, para que vocês façam essa parte. Lembrando que, né, quando a gente voltar no segundo bimestre com as aulas teóricas, a gente vai ter aula sobre, né, ética em pesquisa, onde eu revisito isso aqui e vocês podem, né, fazer as correções necessárias ou verificar, né, as observações que eu coloquei, que talvez façam mais sentido naquele momento. Mas, inicialmente, é para fazer desta maneira, porque, né, algum outro conceito talvez, né, seja mais claro durante a aula, mas a grande parte são, né, ideias universais que, né, é fácil compreensão, né? Então, algumas informações importantes, né, de quanto tempo vai ficar guardado, né, o documento, isso vai se repetir mais à frente, é normal, né, até o Conselho de Ética pede que as informações venham, né, de forma repetitiva. A definição da população e amostra, aqui de uma forma mais detalhada, né, na parte ética já é citado, né, a questão da população, aqui ela é descrita com mais detalhes, né, bem como a questão da amostra. Se não tiver o número amostral, pode completar com X, né, ou, né, deixe descrito que será ainda definido, né. Então, descrever isso aqui também, 2 parágrafos é suficiente. Depois vem a parte correspondente, né, ao desenvolvimento da pesquisa, que é a descrição do que ele exercício lá dos objetivos, né, o como alcançar e que instrumento. Só que agora de uma forma detalhada, né, onde alguns conceitos já foram, inclusive, já apresentados e fica mais entendível para quem for ler, e fazer o esquema do Graphical Abstract, ou Highlight, né, do qual, então, vocês, né, podem escolher o programa melhor que atenda, né, às necessidades de vocês, mas é descrever graficamente, né, como será feita a pesquisa, deixando claro nesse highlight, nesse desenho, né, a pergunta da pesquisa também, né, para melhor compreensão. Depois, a coleta de dados, né, detalhadamente, como vai ser feito, né, onde, novamente, tem que dizer por quanto tempo ficará, né, e qual o destino final que vai ser, né, se é documento físico, tem que ser dito que vai ser incinerado, ou, né, se é eletrônico, será deletado. E análise estatística, né, essa parte aqui não é para fazer, quem já tiver pode colocar, mas não vai implicar na nota do bimestre, correto? Então, quem ainda não tiver definido, deixa em branco, né? Então, o endpoint, né, a finalização da atividade que irá compor a nota, que valerá 6 pontos do bimestre, corresponde ao quê? Então, anotem aí com bastante calma, está gravado, né? Qual que é, então, né, o ponto final, assim, para composição da nota, né? Atividades serão feitas por último, mas, né, já está valendo para avaliação a escrita da justificativa dentro das normas exigidas, definição do problema de pesquisa e hipóteses formuladas, descrição do objetivo geral e específico, a revisão da literatura, que talvez seja, né, a parte mais trabalhosa a ser desenvolvida por vocês, nesta aula de hoje e na próxima aula, assim como a metodologia com as suas descrições até item 8.5. Então, é para fazer tudo descrito até 8.5, né? Penso que já devam ter feito já, e as demais ações nós faremos depois, correto? Então, esta é a atividade a ser feita. Os grupos que tiverem dúvida podem entrar no horário de aula, que eu estarei de plantão para conversar com os grupos e fazer os esclarecimentos devidos,
tanto da atividade quanto da condução do projeto. Ok, gente? Então, estas são, né, as orientações para a aula de hoje. Fico, então, né, à disposição durante o período de aula, então, para que a gente possa, então, aprofundar. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição.